Fala galera, Vinícius aqui. Hoje eu quero trazer um tema mais até para debater com vocês aqui nos comentários. Então, deixe sua opinião aqui no final desse vídeo sobre isso, que é o tema de vender serviços ou criar e desenvolver SaaS e micro SaaS para serem vendidos. Então, acho que é um tópico legal, é um tópico interessante, foi um tópico que eu peguei de uma comunidade gringa, que eu acompanho, e eu achei interessante a discussão para trazer aqui pro canal. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, pessoal, eu tava passando, me atualizando em algumas de informação, em alguns blogs, etc. Blogs não, em comunidades lá fora, né? E aí chegou num ponto que o pessoal tava tendo um debate saudável, né? Sobre o que valia mais a pena hoje em dia, como essa parte de você ir para o lado de desenvolver um microserviço ou você ficar do lado de vender o serviço efetivamente? Porque se você for ver, assim, na essência, o lado de desenvolver o microserviço é sempre melhor porque ele é muito mais escalável. Então, assim, acho que para todo mundo acaba ficando mais natural isso, né? Fazer o microserviço seria sempre o melhor cenário, né? Em cima de vender efetivamente um serviço. Porém, eles levantaram uma bola que eu achei interessante, tipo, até que ponto o processo e tal, né? Até que ponto isso vale o processo? Vamos lá. Quando você tem quando a gente está trabalhando agora com serviço de IA, a gente está falando que é um serviço que hoje em dia, pelo menos, por exemplo, vou falar da minha parte, ainda necessita de melhoria, de uma certa forma, de uma melhoria contínua, vamos dizer assim. E aí você vai lá e tem que ficar sempre de olho, ver se não está dando nenhum problema na automação, se a automação está respondendo da forma com que deveria estar respondendo, se ela não está quebrando o fluxo do nada no meio, se não acontecem novos cenários e novas coisas que estavam fora do escopo que você desenvolveu para que ela ia responder, e isso pode estar reduzindo, vamos dizer assim, que a qualidade de vendas. Então, esses cenários podem acontecer e pode fazer com que com que a sua IA fique um pouco defasada, né? Defasada ou tenha problemas no meio do caminho. Então, é por isso que é bom, eu, por exemplo, quando vou vender uma IA, uma esteira, né? Não só IA, ou um chatbot e tal, como chatbot, mas às vezes uma IA como automação ou qualquer outra coisa, eu prezo por tentar pegar sempre uma taxa de manutenção. Porque isso é bom até pra gente como prestador, né, porque a gente vai ter sempre aquela recorrência pingando de um cliente, mas também é bom para o cliente, porque ele vai ter sempre a gente fazendo uma melhoria contínua, garantindo que o bot não tá dando nenhum problema e que o bot vai funcionar de forma plena, como foi vendido. Então, é o modelo que eu acho mais interessante. Só que quando a gente começa a desenvolver, aí a pessoa fala, podem vir aqui no comentário e falar, Vinícius, mas aí hoje você já consegue colocar uma outra IA para ficar avaliando se essa IA está fazendo o processo correto, ou ficar avaliando se no final da conversa, no final de todo o chat, ela avalia se aquele, se aquele cenário é um cenário padrão ou se ele é um cenário que foge do escopo. Pô, dá para fazer isso. Eu entendo que dá para fazer isso. Então, eu sei que dá para você automatizar muito esse processo. Mas, o que ficou um pouco na minha cabeça é que, assim, esse processo, quando você tem que automatizar uma certa fase da automação, principalmente quando você está fazendo uma automação que vai servir para otimizar a própria automação de IA, existe um pequeno risco, que é, por exemplo, por que que vocês acham que hoje a própria OpenAI, os desenvolvedores da OpenAI, não pegam todos os chats que existem de todas as pessoas e deixam aberto e todo dia eles treinam a OpenAI com aqueles próprios chats que rodaram? Porque aquilo não são dados qualificados, eles não são bons dados para você efetuar treinamento. Então, você conseguir fazer esse discernimento, criar um discernimento da IA, saber identificar isso, às vezes ele vai ser interessante, ele vai conseguir retroalimentar, às vezes se for uma situação específica que a IA consegue, ou pequenas situações específicas que você sabe que pode acontecer, e aí você tem que monitorar a IA quando acontece essas situações, aí beleza, ele vai funcionar. Agora, se for uma coisa geral e ampla, às vezes ela vai trazer uma informação que não era tão útil para botar um treinamento, vai aumentar o prompt, pode aumentar muito o contexto, isso gerar problema, então isso acaba precisando passar por um filtro humano.
Mesmo se você automatizar, é melhor você automatizar, por exemplo, a IA gera, essa IA de consulta, gera todas as situações que foram atípicas, que fugiram do script, que a IA não soube responder, e aí depois um humano vai lá, seleciona dessas conversas, puta, isso aqui é interessante, isso aqui não é, e aí mexe no prompt e altera e melhora. Né? Ou até mesmo coloca a IA para melhorar, fala, dá um green flag, né, para IA, ó, esses aqui você pode treinar, não, esses aqui não pode treinar, joga fora. Então, é uma possibilidade. Mas mesmo assim, você ainda precisa de um certo acompanhamento. Também pelo fato de que cada negócio é muito individual. Então, quando você tem um serviço, você tem esse controle, né? Você consegue acompanhar mais de perto o negócio, você consegue trazer resultados mais satisfatórios para o negócio, e até por isso que as pessoas acabam pagando mais por esse tipo de serviço, né? Porque é um serviço que resolve o problema dela e que vai ter sempre o acompanhamento. Agora, quando você está comprando um SaaS, pagando um SaaS, a essência do SaaS é o desenvolvedor não ter que se meter na vida da pessoa. É o desenvolvedor pegar e acompanhar o dia a dia, né? Não tem que acompanhar o dia a dia da pessoa. A pessoa vai, ela tem ferramentas prontas, essas ferramentas já são, de certa forma, validadas, né? E com base nisso a gente consegue ir otimizando ferramentas para um certo nicho. Vou dar um exemplo de como eu, hoje, mapeio vamos dizer assim, um processo para a criação de um micro SaaS. Vamos dizer que você tem um serviço. Aí você foi lá e vendeu esse serviço já para sei lá, um restaurante. Aí beleza, você vendeu esse serviço, falou, opa, tá dando certo aqui, vendeu exatamente o mesmo serviço, praticamente com as mesmas ferramentas, quase tudo igual, pro restaurante 2. Deu certo. Aí você vendeu pro 3. Deu certo com a mesma ferramenta. Vendeu pro 4. Aí, pô, você vendeu 10 vezes esse serviço. E nas 10 vezes que você vendeu esse serviço, as ferramentas, puta, 90% eram iguais. Beleza. Você pode ir lá, agora, criar um SaaS que utiliza essas ferramentas e você já tem cases específicos de serviço, né? Que validaram a sua ideia. E aí, com isso, você consegue vender um SaaS de uma forma um pouco mais próxima. Nesse aspecto, nesse cenário, nessa linha do tempo de SaaS, de micro SaaS, eu acredito, né? Onde você foi, validou uma ideia, validou as ferramentas, validou os cenários, acompanhou, trouxe para o final e depois criou um serviço com esse valor acompanhado. Porém, as IAs ainda podem dar problemas. Mesmo que você tenha validado bastante e tal, as IAs ainda podem dar problemas. Óbvio que esses micro SaaS vão surgir e eles naturalmente acabam dominando muito espaço e canibalizando muito espaço de quem vende serviço. Porque o micro SaaS, às vezes você vai ter que vender um serviço aí de R$ 1.000 de recorrência para você acompanhar, R$ 600 de recorrência, e você vai ter um competidor que é um micro SaaS que cobra R$ 200 do cara para fazer muitas vezes a mesma coisa. Então, isso às vezes pro microempreendedor, isso acaba sendo muito útil, né? É muito mais barato e ele vai ter um resultado às vezes similar ou próximo. Só que muitas vezes a IA vai brisar e vai bugar necessariamente para aquele cara, para uma pessoa só, não para todo mundo, não vai ser um bug geral. Às vezes as IAs elas dão uns bugzinhos de vez em quando, tá? E você tem que melhorar prompt, você tem que ajustar, se tem alguma coisa fora de escopo, você tem que ir melhorando isso. Ah, Vinícius, então aí eles vão pegar um micro SaaS, aí até esse ponto é mais ou menos eu explicando a conversa. E aí começou depois a galera começou a interagir falando, cobrindo os pontos. Tipo, por exemplo, mas essa questão do micro SaaS, você consegue pegar e você consegue vir para e ajustar isso, esse problema do micro SaaS, às vezes da IA dar umas bugadinhas, você consegue deixar, por exemplo, algumas ferramentas prontas pro empreendedor usar para corrigir. Mas, pô, aí quanto mais complexa for uma ferramenta, com funcionalidades e coisa que o empreendedor tem que toda hora de ficar mudando e ele tem que entender essa funcionalidade para adaptar aqui, ele tem que entender isso aqui, acaba perdendo um pouco o propósito desse empreendedor utilizar esse SaaS. Porque quanto mais se fosse para ele entrar numa ferramenta e pô, ter que desenvolver um negócio mega complexo, às vezes o cara consegue hoje em dia com nível de facilidade desenvolver a própria IA. Né? Então, cai meio que como se fosse quase um paradoxo, assim, né? Dentro da parada. E eu achei interessante a conversa e a discussão. Porque, de um lado, a gente tem os micro SaaS, que
vão conseguir fornecer um preço muito interessante, vão conseguir trazer uma personalização interessante para o empreendedor, mas ao mesmo tempo vai ter essa dificuldade do serviço, né, da IA e do aprimoramento, da melhoria para o negócio individualmente, né, porque na outra ponta aqui, a gente tem situações específicas que acontecem no que é a venda do serviço, a gente tem situações específicas que acontecem com um serviço, pô, com aquela loja em específico. E por mais que você tenha um restaurante de hambúrguer e esse aqui seja um SaaS para restaurante de hambúrguer, nem todos os restaurantes de hambúrguer são exatamente iguais. Pode ser que sim, tem muitos que seguem uma mesma linha de pensamento, mas não são todos que são iguais. Às vezes um tem uma dinâmica diferente, um funcionamento diferente, e isso cabe naquela questão de overfitting que a gente chama dentro do mundo corporativo, né? Que é até que ponto isso vale para esse cenário de IA? Até que ponto vale você ter uma IA que é super treinada e super otimizada para o seu negócio, ou uma IA que é um pouco mais genérica, mas que cobre as lacunas. Então, foi interessante a conversa, o assunto, e eu achei que, tipo, acho que pros dois tem cenário, óbvio, tá? Não acho que um é errado ou o outro é errado. Acho que é provável que esses SaaS e micro SaaS, na minha visão agora, a minha opinião sobre esse debate, que esses micro SaaS vão acabar atingindo um público que são mais empresas de pequeno médio porte, sabe? Onde para elas faz muito mais sentido ter o custo-benefício acima da eficiência de otimização. Agora, para empresas de médio grande porte e grande porte, eu acho que vai acabar valendo um pouco mais a pena a utilização da IA com um profissional acompanhando para conseguir estar sempre otimizando, sempre trazendo melhorias, né? E sempre trazendo um contexto, né? Porque, por exemplo, como eu falo até na comunidade, quando você vende, a minha visão, tá? Isso não tome isso como regra, mas a minha visão é, quando você está vendendo um serviço de IA, você não está vendendo um chatbot. Você está vendendo a solução do problema daquele empreendedor. Então, a solução do problema daquele empreendedor pode ser que hoje ela esteja funcionando com um chatbot, mas amanhã ela tem um chatbot que conecta com CRM, que conecta com não sei o que, que conecta não sei o que, ou também vai ter depois uma automação que vai melhorar tal, 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 tal. Então você vira meio que uma empresa que faz a automação completa para resolver aquele problema daquele cara. Óbvio, às vezes, se o cara quer muita coisa, você vai adequando o contrato, né? Mas eu acho que isso é o mais interessante quando você vai se tratar de venda de serviço. E um SaaS ou micro SaaS geralmente é um pouco mais engessado para esse nível de personalização. Então acaba que assim, vai ter empresa que vai caber utilizar um micro SaaS e pagar um pouco menos, vai ter empresa que vai valer a pena trazer um profissional para conseguir gerenciar os serviços e conseguir, trabalhar, vamos dizer assim, que é a melhoria contínua. E aí eu acho que só o tempo vai dizer pra gente. Se no futuro eu conseguir traçar um comparativo para vocês ou fazer alguma empresa de exemplo e traçar um comparativo para vocês, eu vejo se eu consigo trazer para o canal. Tipo, pegar, sei lá, uma empresa utilizando uma IA, vamos dizer assim, um kit completo de serviço com IA e automação de várias coisas assim independentes e uma bem mais simplesinha, assim, com uma IA só de atendimento e coisa do gênero. Mas quero saber, e a sua opinião sobre isso? Quero que você deixe aqui no comentário, porque é um assunto legal e eu acho que é um debate que só engrandece os pensamentos assim da comunidade de inteligência artificial e tal, que é algo que está bem no começo, assim, bem embrionário ainda, né? Uma indústria que tem pouquíssimo tempo, se você for parar para ver de automação efetivamente, é 1 ano e meio, mais ou menos, no máximo 2 anos, né? É uma indústria muito nova. Então, esse tipo de debate acho que acaba engrandecendo muito e agregando muito valor também para a gente conseguir pensar para o futuro o que que é melhor. Ah, é melhor eu me manter numa ala de serviço? Ah, é melhor eu ir para uma área de produção de conteúdo com IA? Ah, é melhor eu ir para uma área de criação de SaaS, micro SaaS? Ah, é melhor eu ir em todas as áreas ao mesmo tempo? Porque essa é a mágica da IA, ela permite que você seja quase onipresente, né? Desde que você tenha conhecimento para desenvolver uma coisa hoje, praticamente quase tudo você consegue fazer com IA. Então essa que é a grande vantagem, né, da inteligência artificial.
hoje. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Caso você tenha interesse em saber como desenvolver serviços, né, do zero até a venda, e saber como você conseguir utilizar, vamos dizer assim, que essa onda que tá vindo e que vai vir, e que vai ser muito, muito forte ainda em 2025 e 2026 aqui no Brasil, que é automações com inteligência artificial. Primeiro link aqui na descrição, tem a comunidade paga aqui do canal, que lá eu ensino tudo do zero e com 100% de suporte meu. Caso você tenha qualquer dúvida, tenha qualquer problema, eu tô lá sempre ajudando o pessoal da comunidade a resolver os problemas dele. Fechado? Então é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.